Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Amém. Quando o pastor Emanuel Shoa nos deixou, obviamente o Ministério Atitude ficou vacante. E aí então, durante o meu interinato, eu conversei com várias pessoas para que ocupassem essa posição que hoje é ocupada pelo pastor André Viana. Na época, uma das pessoas que a gente conversou, orou, tivemos entrevistas pela internet, etc., foi o ilustre palestrante desta noite, o professor e pastor Tiago Abdala, que eu queria chamar aqui à frente. O professor Abdala já pregou aqui na nossa igreja. Ele é missionário, professor e pastor, pastoreou durante 12 anos a Igreja Batista Nova Esperança em São Paulo, é professor de estudos bíblicos no Instituto Missionário Palavra da Vida. Uma de suas obras está aqui na minha mão, O Hebraico Nosso de Cada Dia, reflexões teológicas espirituais e práticas de 10 importantes palavras hebraicas. O professor Abdala é uma referência aqui no Palavra da Vida e também a nível nacional. E nós estamos muito honrados de tê-lo, assim como ter também a Fabi, que está ali, eu queria que ficasse de pé, e a tua sogra, a irmã Magali, fique de pé. Não estou vendo a Catarina nem a Beatriz, estão lá embaixo, já estão lá embaixo. É uma honra receber as irmãs nesta noite, podeis assentar, e ficamos muito felizes que o querido tenha aceitado o convite, falar aos nossos corações durante este aniversário. Me permita orar pelo irmão. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. O povo de Deus apoiando diz: boa noite, meus irmãos. É um privilégio meu estar aqui, participar com vocês dessa celebração de 127 anos de vida como igreja. Fico muito feliz de celebrar esse momento com vocês e também de ver aquilo que Deus tem feito na vida da Primeira Igreja Batista do Pará e através da vida dos pastores e dos membros dessa igreja. Meu desejo é que vocês continuem crescendo cada vez mais no conhecimento, no amor de Jesus. Como Paulo vai dizer em Filipenses 1, 9 a 11, que vocês cresçam cada vez mais no discernimento da vontade de Deus, cheios de fruto de justiça para a glória de Deus Pai. E que, quem sabe mais para frente, a gente vai ver a igreja completando daqui a pouco 150 anos e sendo um testemunho vivo de que é o Senhor Jesus quem estabelece a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Eu queria refletir durante esse tempo, a proposta do tema da igreja ao longo deste ano, sobre a suficiência da palavra de Deus. E pensando nesse tema, eu quero começar hoje com um texto que fala de como a palavra ela é completa e suficiente para as nossas vidas, e ao mesmo tempo refletir o quanto nós temos valorizado, dado importância para a Bíblia nas nossas vidas. Conta essa história de que um fazendeiro muito rico, certa vez no seu aniversário, decidiu dar um presente aos empregados que trabalhavam na sua fazenda. Ele colocou dentre esses presentes a opção de uma Bíblia ou de uma quantia em dinheiro. E disse para cada um dos seus empregados: olha, eu estou dando esse presente para vocês hoje em celebração do meu aniversário, e vocês podem escolher apenas um desses dois aqui, a Bíblia ou a quantia em dinheiro.
Então veio o cocheiro, e o cocheiro falou assim: bom, eu até pegaria a Bíblia, mas como eu não sei ler, vai ser mais útil para mim essa quantia em dinheiro. E pegou lá a quantia em dinheiro dele. Na sequência, veio o jardineiro e falou: olha, eu gostaria muito de poder pegar essa Bíblia, mas minha esposa está muito doente. Ela está precisando comprar remédio, a gente está numa situação bem apertada em casa, eu vou precisar pegar esse dinheiro aqui. Pegou lá o seu presente. Na sequência, veio então uma mulher que trabalhava ali na limpeza da casa, fazia faxina, tudo mais. E ela disse assim: olha, eu até poderia pegar a Bíblia, mas eu não tenho tempo nem para ler revista, quanto mais para ler a Bíblia, eu vou mesmo pegar esse dinheiro. E deu sequência. Veio então um garoto de recados, o menino que levava os recados para lá e para cá, para as outras fazendas e assim por diante. E o fazendeiro olhou para ele e falou assim: bom, todo mundo pegou o dinheiro, está precisando do dinheiro, eu imagino que você vai pegar o dinheiro também, né? Você está precisando comprar um sapato novo para você andar por aí. E o menino disse então para o dono da fazenda: olha, eu até estou precisando de um sapato novo, mas eu vou pegar a Bíblia, porque a minha mãe sempre me ensinou que a Bíblia ela é mais valiosa do que o ouro. E eu não posso deixar essa oportunidade de ter uma Bíblia só para mim. E aquele garoto então pegou a Bíblia, e à medida que ele folheava a Bíblia, dava uma lida nela, ele achou um cheque dentro da Bíblia, num valor muito mais alto do que o dinheiro que cada um havia recebido. Os outros funcionários ficaram super curiosos para saber o que tinha de valor ali dentro, mas estavam morrendo de vergonha e não fizeram pergunta nenhuma. A resposta de cada um desses trabalhadores dessa fazenda, ela ilustra num certo sentido aquilo que muitos cristãos expressam na sua relação com a palavra de Deus, ou no seu relacionamento com o próprio Deus. Muitas vezes estamos correndo com tantas coisas, temos tantas necessidades, que a palavra de Deus acaba ficando de lado. Talvez ela fica por último, ou às vezes nem por último, nos esquecemos dela ao longo dos dias da semana. E quando nós pensamos na suficiência da palavra de Deus para a igreja de hoje, nós pensamos no valor que a palavra de Deus tem e de que modo ela é completa, ela é plena para nos ajudar a lidar com as mais diferentes questões e situações da vida. Eu lembro de uma outra cena, essa cena de fato aconteceu comigo, depois de gravar um podcast na sala de um dos professores do IMPV, que tem uma sala cheia de livros. Quem estuda ou estudou lá no Instituto Missionário Palavra da Vida deve saber que professor eu estou falando. Eu gravei o que eu tinha que gravar lá, e quando saí, levei o meu computador, levei a mochila para o meu escritório, coloquei o meu computador em cima da mesa do meu escritório e falei: cadê a fonte do meu computador? Vai acabar a bateria, eu não vou conseguir trabalhar hoje à tarde. Voltei para o escritório do meu amigo e falei: olha, você viu minha fonte por aí? Porque eu não estou achando tal, e eu preciso da fonte do computador, senão não vai funcionar e não vou conseguir trabalhar. E ficamos, irmãos, sem brincadeira, cerca de 40 a 50 minutos procurando a fonte do meu computador. Tinha uma outra pessoa que estava ajudando a gente lá, a gente revirou tudo, não achava essa fonte de jeito nenhum. Quando de repente eu andando para lá e para cá, indo na direção da cantina ali do MPV, coloco a mão atrás do bolso, e o que estava no meu bolso? A fonte do computador. E é muito interessante porque muitas vezes nós nos parecemos com essa cena aqui. Nós precisamos da ferramenta que Deus nos proporciona para lidar com as questões da vida, e procuramos essa ferramenta em tudo quanto é lugar. Num livro de autoajuda aqui, num especialista da televisão ali, numa figura pública importante do Instagram, e vamos juntando tudo isso que a gente vai ouvindo, vamos fazendo uma verdadeira salada de frutas,
e aquilo que está ao alcance da nossa mão, como aquela fonte que estava no meu bolso. Bastava eu colocar a mão no bolso, pegar a fonte e ligar o computador. Nós muitas vezes procuramos respostas, soluções, ajudas em vários locais. E deixamos a palavra de Deus na distância de um braço ali, da gente estender a mão e pegá-la. Que é a única que pode, de fato, lidar com as questões da nossa alma e nos ajudar e nos capacitar a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Porque o Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus, nos conforma ao caráter de Deus. Vamos falar juntos? O Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus, nos conforma ao caráter de Deus. Abra sua Bíblia comigo então, em Salmo de número 19. Nós vamos olhar hoje para os versículos de 7 a 10. Salmo de número 19, Salmo da suficiência das Escrituras. Vamos olhar aí para os versículos de 7 a 10. O texto diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Eu estou lendo na NVI. Tá? Versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Versículo 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Esse texto do Salmo 19, ele traz para nós uma perspectiva da revelação de Deus. Ele fala sobre qualidades que a palavra de Deus tem e sobre os efeitos que a palavra de Deus produz na vida daqueles que se aproximam dela com um coração dependente e humilde. Vários termos são usados aqui pelo salmista para falar da revelação de Deus a Israel por meio de Moisés, aquela revelação que deveria guiar o povo, que deveria ser suficiente para que eles pudessem ter uma vida plena na terra da promessa. E essa revelação então é chamada de lei do Senhor, testemunho do Senhor, preceitos do Senhor, mandamentos do Senhor, temor do Senhor, ordenanças do Senhor. Todas essas expressões estão apontando para a mesma revelação, a revelação de Deus no Sinai, que deveria guiar Israel na vida que eles teriam na terra da promessa. E quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos então essas qualidades e o efeito transformador que a revelação de Deus causa nas nossas vidas. Quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, desejosos de aprender dela, desejosos de desfrutar de um relacionamento com Deus, porque Deus nos deu a sua palavra para se tornar conhecido a nós e para nos levar a um relacionamento profundo e satisfatório com Ele. Vejam, o versículo 7 nos traz aí as primeiras duas qualidades, os dois primeiros efeitos. Eu quero propor para vocês aqui no versículo 7, que a palavra de Deus perfeita e fiel restaura o nosso ânimo e nos dá sabedoria. A palavra de Deus perfeita e fiel restaura o nosso ânimo e nos dá sabedoria. O salmista começa dizendo no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. É muito interessante que esses dois termos aqui, lei e testemunho, a NVI traz plural, testemunhos, mas o hebraico é singular. Esses dois termos aparecem juntos, por exemplo, lá no Salmo 78, versículos de 5 a 8, em que Deus diz que Ele revelou a sua lei, Ele deu o seu testemunho, para que os israelitas
anunciassem às gerações seguintes esses testemunhos de Deus, essa lei de Deus, a fim de que as futuras gerações pudessem conhecer a vontade de Deus, conhecer os grandes feitos salvadores de Deus no passado, colocar a sua confiança nele e obedecê-lo. A palavra de Deus é dada a Israel para que Israel possa conhecer quem é o Deus a quem ele serve, confiar nesse Deus, porque eles olham para o passado, olham para a grandeza desse Deus, veem que esse Deus é digno da reverência, da confiança, do temor, da adoração. E ao colocarem a sua confiança em Deus, eles também obedecem a palavra desse Deus. Porque fé e obediência caminham juntas, elas não podem ser separadas. É muito interessante que Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10, vai falar do livro da lei. E vai dizer ali, Moisés vai dizer para os israelitas que guardar os mandamentos do livro da lei era sinônimo de ouvir a voz de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, ou quando o israelita ouvia a lei do Senhor sendo lida, ele não estava simplesmente ouvindo o livro de alguém importante, ou o registro de uma pessoa que já faleceu. Ao ouvirem a palavra de Deus, eles estavam ouvindo a própria voz de Deus falando com eles. Toda vez que você e eu abrimos as Escrituras e colocamos o nosso coração disposto a aprender o que Deus tem a nos ensinar, não é simplesmente o registro de algo que ficou no passado, mas é a palavra de Deus viva para mim e você, que é suficiente para transformar as nossas vidas. Mas a palavra de Deus aqui, além de ser descrita com o termo lei do Senhor, o texto também fala do testemunho do Senhor. E é muito interessante porque essa palavra, testemunho, ela vai ser usada, especialmente no livro de Êxodo, no capítulo 31, para falar das tábuas de pedra nas quais Deus gravou os 10 mandamentos. Êxodo 31, 18, chama as 2 tábuas de pedra de testemunho, as tábuas do testemunho. Então, quando o salmista fala aqui do testemunho do Senhor, ele está pensando nessa expressão da vontade moral de Deus, que não apenas nos diz o que devemos fazer, porque ali há 10 mandamentos a serem obedecidos, ou as 10 palavras, mas os 10 mandamentos também começam com um prólogo, uma introdução, que nos apresenta quem é o Deus de Israel. Deus diz para o povo: eu sou o Senhor teu Deus, que tirou vocês da terra do Egito, da casa de servidão. Primeiro Israel precisava entender esse Deus de graça, que os salvou do Egito, para então serem capazes de obedecer e cumprir tudo aquilo que Deus havia revelado. Agora, o que essa lei do Senhor, o que os testemunhos do Senhor significam? Será que Deus é simplesmente um estraga-prazeres, que está na esquina escondidinho, esperando você errar para apontar o dedo e falar: tá vendo, te peguei? Qual que é o propósito da palavra de Deus? Por que Deus se torna conhecido? Por que Ele revela a sua vontade? E o texto vai dizer para nós que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A ideia do termo perfeito aqui é de algo completo, de algo sem defeito. Você não vai encontrar defeito na palavra de Deus. Você não vai encontrar erros morais na palavra de Deus. Ela é completa. Esse termo foi usado, o adjetivo aqui perfeito, foi usado, por exemplo, para falar do cordeiro que era sacrificado na Páscoa. O cordeiro pascal deveria ser perfeito, sem defeito. Sabe aquele bichinho de pelúcia que o pai, quando volta de viagem, traz para as filhas, né? Dá aquele ursinho perfeito, sem defeito nenhum, né? Depois de um tempo é o namorado, né? Mas o namorado a gente deixa para lá, porque eu tenho 2 filhas, eu quero pensar só no pai, trazendo o bichinho de pelúcia por enquanto. Mas é essa ideia de algo
que você não tem como apontar, que aquilo é impecável. O texto está dizendo para nós que a lei do Senhor, ela é perfeita. Ela não é apenas sem defeitos, mas ela também é completa. Esse termo vai ser usado também lá em Gênesis capítulo 6, para falar de Noé, que era um homem íntegro, que era um homem completo. Aquilo que Noé era por fora, ele era por dentro, ele era um homem justo. E a palavra de Deus então está sendo descrita aqui como aquela fonte perfeita, sem defeitos e completa, necessária para nós crescermos na vontade de Deus, na prática da vontade de Deus e no conhecimento de quem é esse Deus que nós servimos e adoramos. Mas a palavra de Deus é descrita não apenas como perfeita, essa é uma qualidade. O versículo 7 vai dizer para nós também que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. A ideia aqui é que os testemunhos do Senhor são como um terreno firme. Isaías, por exemplo, vai usar esse termo lá em Isaías 22 para falar de uma estaca que é colocada num terreno firme e dali ela não sai de jeito nenhum. Você já ficou na praia no momento de tempestade para ver o que acontece com os guarda-sóis que estão ali? Eu lembro uma vez que eu estava passeando com a minha esposa, bastante tempo atrás, antes da nossa filha mais velha nascer. Estava em Natal, naquela praia de Camurupim. A gente estava lá curtindo a praia, praticamente uma piscina, e de repente veio uma tempestade violenta. As nossas coisas estavam lá no guarda-sol e começou a voar tudo. Até o guarda-sol voou junto, não ficou nada. Porque o guarda-sol estava num terreno que não era firme, que não era seguro. Quando a Bíblia diz que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, ela está dizendo, você pode fincar a sua vida aqui na palavra de Deus. Porque quando você estabelece a sua vida na palavra de Deus, ela está segura, ela está firme, ela é confiável. Você pode ficar tranquilo e certo de que você, se você trilhar o caminho que a palavra apresenta para você, você não vai escorregar. Os seus pés não vão tropeçar, porque ele é um terreno seguro. Esse termo é usado também para quando José, testando os seus irmãos, que tinham dito para ele, olha, nós temos um pai, já idoso, e temos também um irmão mais novo, mas o nosso irmão ficou com o nosso pai. E José diz para eles, então faz o seguinte, traz o irmão mais novo de vocês para cá, e aí as suas palavras vão ser comprovadas, vão ser verificadas. Salmo 19:7 está dizendo para mim e para você, a palavra de Deus é perfeita e fiel, ela é perfeita e digna de confiança. Você não precisa se aproximar dela numa atitude de ceticismo, de dúvida. Será mesmo? Porque essa atitude de ceticismo e de dúvida diante da palavra de Deus é justamente a postura que nós vemos, por exemplo, no Jardim do Éden. Quando depois de Deus ter revelado claramente para Adão o que ele esperava da humanidade, quais eram os limites dos seres humanos ali no jardim? A pergunta da serpente foi justamente, foi isso mesmo que Deus disse? E depois de lançar dúvidas no coração de Eva, ela ainda negou claramente aquilo que Deus tinha falado. Não, mas não é isso não. Muitas vezes nós escutamos vozes por aí, que questionam a palavra de Deus, que colocam dúvida nas escrituras. Mas, à medida que nós lemos as Escrituras, nós somos convencidos, pelo testemunho delas, por meio do Espírito em nós, de que aquilo que Deus revelou é digno de confiança. E é muito interessante, quanto mais a gente estuda outras ciências próximas, aí, por exemplo, como a arqueologia, mais a gente fica tranquilo de ver como a palavra de Deus, de fato, é digna de confiança. Eu lembro de uma situação em que era muito comum, antes dos anos de 1993, questionar-se a existência do rei Davi. Muita gente questionava, será que Davi existiu mesmo?
E não tem nenhuma prova arqueológica de que Davi existiu. E aí, em 1993, lá em Tel Dan, no norte de Israel, descobrem uma estela que falava da Beit David, da casa de Davi. Aí toda aquela dúvida morreu. Não, Davi de fato existiu. Mas aí o coração humano entregue a si mesmo, cada hora vai questionar uma coisa nova, mas a palavra de Deus se prova fiel. Quais os efeitos que essa palavra perfeita e fiel provoca em nós aqui no versículo 7? O salmista vai dizer primeiro que ela restaura a nossa vida, ou o nosso ânimo. Esse termo aqui é muito interessante, né? A NVI coloca como revigora a alma. Esse é o mesmo termo usado pelo salmista lá no Salmo 23. Para quem decorou na revista atualizada, né? Refrigera a minha alma. A ideia é que a palavra de Deus, ela restaura o nosso vigor. Ela nos dá vida novamente. A ideia aqui é de um termo às vezes usado para falar daquilo que o alimento produz no nosso corpo, quando nós estamos famintos e nos alimentamos de algo, algo supre as necessidades do nosso corpo. Por exemplo, Lamentações 1:11, Jeremias vai dizer: todo o seu povo anda gemendo à procura de pão. Deram eles as suas coisas preciosas por mantimento para restaurar as suas forças. A expressão restaurar as suas forças é a mesma expressão hebraica usada aqui pelo salmista para dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura as nossas forças, a nossa vida, o nosso ânimo. O mesmo Jeremias, personificando a cidade de Jerusalém, falando, lamentando, diz lá em Lamentações 1:16: por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Quando o salmista diz para nós que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, ele está dizendo para nós: você quer encontrar vida espiritual? Você quer encontrar algo que te alimente de fato? Você quer encontrar consolo, conforto, como Jerusalém não estava encontrando aqui? Você pode ir para a palavra de Deus. E na palavra de Deus você vai ter vida, você vai ter consolo, você vai ter conforto. Porque ela é perfeita, porque ela é digna de confiança. E porque ela é perfeita, digna de confiança, ela restaura o nosso ânimo. O salmista também diz no final do versículo 7 aqui, que ela torna sábio o inexperiente. O inexperiente é aquele sujeito simples, né, quem tem as versões mais antigas é o simples, que está sempre no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Você pega Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7 fala do simples, que o sábio observa, e o cara está na esquina da casa da mulher adúltera, já no anoitecer, e ela vem e dá um beijo nele. O cara está no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. O simples, ele não tomou uma decisão muito clara moral ainda. Ele é famoso Maria vai com as outras, né? Ou crente chuchu, pega gosto, tudo quanto é jeito. Mas a palavra de Deus diz para nós que o simples não precisa seguir o caminho da insensatez. Provérbios capítulo 9 nos apresenta a dona sabedoria, clamando para as pessoas que passavam na rua e dizendo: venham, participem do meu banquete. Ela chama justamente os inexperientes, para que em vez de escolher o caminho da insensatez e já não ter mais volta naquele caminho, para que eles venham para o caminho da sabedoria. E como é que uma pessoa inexperiente se torna sábia? Como é que um jovem, que às vezes tem muito conhecimento na cabeça, mas ainda não tem sabedoria, se torna um homem ou uma mulher sábios? E a resposta do Salmo 19 é: por meio da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus torna sábio o inexperiente. Esse texto então nos lembra
que na palavra de Deus nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. 2 Timóteo 3, 16, 17, por exemplo, vai dizer que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, né? A Bíblia, a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que você e eu nos tornemos homens e mulheres perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Se nós queremos ser homens e mulheres de Deus, que vivem a vontade de Deus, nós precisamos nos curvar diante desse texto dia após dia. Nós precisamos ter um coração sedento e desejoso de ouvir a palavra pregada domingo após domingo, nas quartas-feiras, e deixarmos que essa palavra nos confronte, deixarmos que essa palavra nos encoraje. É olhar para a palavra de Deus como aquele texto que nos ajuda até mesmo a lidar com questões complexas da vida. Eu lembro de uma situação na minha vida que me marcou demais, embora já faça bastante tempo. Mas eu lembro que eu tinha acabado de me formar no seminário, parecido com o Iverson aí, tinha terminado e fui falar no acampamento. E lá nesse acampamento tinha uma juniora, talvez adolescente, uma acampante, que lutava com anorexia. E a conselheira dela não sabia o que fazer para que aquela menina se alimentasse, porque ela não queria se alimentar de jeito nenhum, ela estava começando a ficar preocupada. Final da semana ia chegar, a mãe ia perguntar se a menina comeu, imagina dizer para a mãe que a menina não tinha comido nada. Eu lembro que chegaram próximos de mim ali, tinham vários conselheiros, uma amiga minha que era terapeuta ocupacional, falou: Tiago, a gente não sabe o que fazer com essa menina aqui. Eu falei, deixa eu sentar e conversar um pouquinho com ela. E a gente começou a conversar, e eu fui com ela lá para o livro de Provérbios 31, falar da mulher de valor, uma mulher virtuosa. Eu falei, olha, você está olhando para essa mulher aqui? Você está vendo o que o texto está dizendo, de que a beleza é passageira, a formosura é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, ela que será louvada. O seu valor não está no seu corpo em si, o seu valor está em temer ao Senhor. E aí eu desenhei com aquela menininha, com aquela moça, na verdade, né, adolescente, duas árvores, falei com ela sobre os desejos errados, crenças erradas que talvez ela estava alimentando no coração dela. Vocês não vão acreditar. No dia seguinte vieram perguntar para mim: o que você fez com essa menina? Porque ela está comendo e está até repetindo, está pedindo para comer mais. E naquele dia eu comecei a perceber como a palavra de Deus de fato é poderosa até para lidar com questões complexas. A visão que aquela menina tinha de que o seu valor estava no corpo, num corpo ideal, de que essa visão era equivocada e de que na verdade o valor dela estava em Deus, em como Deus a enxergava e não como os outros necessariamente a enxergavam, transformou completamente a perspectiva dela sobre a vida. Esse é o poder da palavra de Deus perfeita e digna de confiança, que restaura o nosso ânimo e nos dá sabedoria. Muitas vezes a gente precisa de sabedoria para tomar decisões na vida. Não aquela decisão do tipo casar ou comprar bicicleta, não é verdade? Tem decisões muito mais complexas que essa. Decisões que você bate a cabeça na mesa da sala, que você não sabe o que eu faço aqui, que decisão que eu tomo. E é nessas horas que a gente precisa da palavra de Deus e dos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus, por exemplo, vai dizer que com os muitos conselhos está a sabedoria, mas a arrogância só cria contendas. Então você vai buscar conselhos, você vai buscar orientações, porque a palavra de Deus diz isso para você. Nós precisamos dessa palavra perfeita e fiel para restaurar o nosso ânimo e também para nos tornar sábios. Mas o salmista não diz apenas isso sobre a palavra de Deus. Vejam o versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Se a palavra de Deus ela é perfeita e fiel para restaurar o ânimo e nos dar sabedoria, a palavra de Deus também no versículo 8, ela é justa e limpa. E ela alegra o coração e da vida.
A palavra justa e limpa de Deus alegra o nosso coração e nos dá vida. Veja, a primeira parte descreve a palavra de Deus como sendo limpa. Os preceitos do Senhor, como justos. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Nós vivemos uma grande crise. As pessoas estão discutindo por aí o que é justo e o que não é justo. E muitas vezes os homens sem Deus vão chamar o mal de bem e o bem de mal. E se nós não tivermos uma bússola clara, um norte bem delineado, para sabermos o que é justo e o que não é, nós ficaremos perdidos. Nós vamos ficar que nem cego no meio do tiroteio, não sabe para onde vai. Agora, se a gente se volta para a palavra de Deus, a gente tem orientação clara. Nós sabemos que há temas bastante espinhosos na nossa sociedade. Questões como aborto, outros temas bastante delicados, por exemplo, sobre a identidade de gênero. E o mundo vai definir aquilo que é justiça da perspectiva de homens e mulheres que se afastaram do Criador, que suprimiram a verdade de Deus pela mentira. E é nessas horas que a gente precisa voltar para a luz da palavra de Deus e lembrar que os preceitos do Senhor são justos. Sabe por que eles são justos? Porque eles vêm de um Deus que é justo. Salmo 92:15 diz: o Senhor é reto e nele não há injustiça. Em uma época em que às vezes os nossos corações podem se perturbar e se confundir, sem saber como lidar com certos temas complexos da sociedade, nós podemos nos voltar para a palavra de Deus, porque ela é justa e ela é pura, ela é limpa. Não há mancha na palavra de Deus. Não há nada que você possa dizer que não, aqui tem um mal moral na palavra de Deus. Ou a palavra de Deus incita certos comportamentos errados. Não, ela é perfeita. Quando nós nos dobramos diante dela, nós aprendemos a sermos pessoas verdadeiras e compassivas, justas e bondosas, retas e graciosas. É isso que a palavra de Deus vai produzindo em nós. E a gente vai entendendo que justiça é essa combinação de verdade e de amor. Mas a palavra de Deus, por ser justa e limpa, ela alegra o nosso coração. Essa expressão aqui, ela de trazer alegria ao coração, ela é usada, por exemplo, lá em Êxodo 4, quando Deus está conversando com Moisés. Moisés toda hora tentando rejeitar o chamado de Deus, né? Dando uma desculpa, sou pesado de boca, veja bem, veja bem, veja bem. Deus fala, ok, então é o seguinte, Arão está vindo aí. E quando Arão encontrar com você, o coração dele vai se alegrar. É a alegria de alguém que encontra uma pessoa amada que não vê por muito tempo. É a alegria também, como diz Sofonias 3, 14 e 15, de alguém cuja sentença é anulada. Imagina alguém condenado à morte eterna e de repente a sua sentença é anulada e você é aceito em Cristo Jesus. A palavra de Deus produz essa alegria em nós. Essa alegria de pessoas que foram lavadas pelo sangue de Cristo. Essa alegria de pessoas que, por mais que o diabo tente martelar na nossa cabeça os nossos erros, os nossos pecados, nós sabemos a verdade, por exemplo, de 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que alegria profunda é saber que Deus me perdoa, que Deus me lava, que Deus pode arrancar um pecador do mais profundo abismo, porque não existe abismo profundo que a graça de Deus não possa alcançar e libertar. E é isso que a palavra de Deus proclama. E quando ela alegra o nosso coração, ela também ilumina os nossos olhos. Essa expressão usada para iluminar os olhos era uma expressão muito comum no mundo do antigo Israel. É usada, por exemplo, lá em Salmo 13:3, quando o salmista diz assim: atenta para mim e responde-me, Senhor, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Ter os olhos iluminados era ter vida.
ter os olhos iluminados era o oposto de estar na morte. Essa metáfora, essa imagem dos olhos iluminados, ela vem da própria experiência concreta de Israel. Diferente do período romano, no antigo Israel, você tinha túmulos que eram geralmente verticais, às vezes escavados em rochas, e ali você colocava então o defunto naquele túmulo, e depois você fechava aquele túmulo e a luz do sol já não passava mais. Só via a luz do sol quem estava vivo. Quando o salmista diz que a palavra de Deus, ela é limpa e ela ilumina os nossos olhos, ele está dizendo: você quer ter vida verdadeira? Você vai encontrar essa vida verdadeira apenas na palavra de Deus. Eu vou dizer, meus irmãos, que muitas vezes situações da nossa vida ou momentos de autocomiseração podem nos colocar numa tristeza muito profunda. Talvez situações de angústias que nós achamos que são insuportáveis, e a gente se pergunta: como é que a gente vai lidar com essas angústias? Como é que a gente vai lidar com esses problemas? Como é que a gente vai passar por eles? Você fala assim: eu não sei como sair daqui. Talvez angústias que o nosso próprio, ou angústias que outros trouxeram para nós, por maldade que outros praticaram contra nós. E como é que a gente encontra vida novamente no meio do sofrimento e da tristeza? A alegria do nosso coração não vem com a leitura, ou não resolve com a leitura de um livro de autoajuda. Não adianta palavras simplesmente positivas. A teologia, a famosa teologia do Martinho da Vila, não é? A vida vai melhorar, né? A vida vai melhorar. Não, você dizer para o outro, você bater no ombro do outro e falar assim: não, fica tranquilo que a vida vai melhorar, não resolve em nada. O que talvez aquela pessoa que está no sofrimento precise, o que você precisa no momento de sofrimento, é das verdades da palavra de Deus, lembrando do Deus soberano que governa todas as coisas. Lembrando do Pai de amor que se preocupa com seus filhos e que cuida de cada um deles. É isso que nos ajuda a passar pelos momentos de angústia. É saber que a graça sustentadora de Deus nos acompanha em meio ao sofrimento, não necessariamente fora dele. Jeremias experimentou isso muito bem quando ele viu Jerusalém caindo, seu povo sendo levado cativo, mesmo ele sendo um homem que temia Deus, provando de toda aquela tristeza e sofrimento do seu povo. A palavra de Deus, então, ela é justa e limpa, ela dá alegria ao coração, e ela também traz luz aos nossos olhos, ela nos dá vida. Vejam o versículo 9: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Temor do Senhor, ordenanças do Senhor. O texto vai dizer para nós que esse temor do Senhor, ou seja, aquilo que a palavra de Deus produz, que é reverência, respeito por Deus, ele é puro. Salmo 12 vai dizer que a palavra de Deus é mais pura do que o ouro que passou 7 vezes pelo forno. E essa palavra de Deus, além de ser pura, ela também é verdadeira. Uma das cenas mais tocantes da história bíblica é a cena em que o profeta Elias está na casa daquela viúva de Sarepta, que tinha acabado de perder o seu filho. O Deus de Elias tinha suprido as necessidades da viúva, ele tinha suprido o trigo e o azeite de que ela precisava, mas agora o filho dela estava ali morto. A esperança de sustento dela, inclusive, estava ali indo por água abaixo, porque ela, como viúva, não tinha como se manter. Elias então cura aquele menino, ressuscita aquele menino dentre os mortos, enquanto em Sarepta os fenícios adoravam um Deus que morria e ressuscitava, que era o Baal, e ele ressuscitava porque a irmã dele ajudava, não porque ele tinha poder para isso. O Deus de Israel trazia pessoas de volta à vida. E quando aquela viúva pega o seu filho de volta das mãos de Elias,
Ela diz para Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Nós podemos confiar na verdade das Escrituras. Nós podemos confiar na justiça das Escrituras, porque não há injustiça nenhuma nelas. Não tem como você chegar para a palavra de Deus e falar: isso daqui não é justo. Não é justo, sim. Deus sabe o que faz, Ele estabelece aquilo que é melhor para nós. E o que nos enche de ânimo para encarar a vida do século 21 é saber que essa palavra de Deus, ela dura para sempre. Ou seja, ela continua sempre relevante, sempre oportuna, sempre necessária nas mais diversas situações da vida. Eu lembro de uma pessoa que chegou para mim e falou assim: olha, eu estava num retiro de casais, lá numa igreja de São Paulo. O pastor levantou a Bíblia e falou assim: olha, quem que seguiu isso daqui, falando casais, pais, né? Quem que seguiu isso daqui e deu certo? E aí uma outra pessoa levantou a mão e o pastor falou assim: a Bíblia está ultrapassada, nós precisamos de novos conselhos e novas perspectivas para lidar com a criação de filhos. Só que a resposta do salmista é exatamente o oposto. O salmista está dizendo para nós que a palavra de Deus dura para sempre, ela é sempre relevante, ela sempre diz respeito às nossas questões, às questões eternas, a como lidamos com um filho em casa, como você pode ser um cônjuge mais parecido com Jesus, como é que você trata os seus funcionários no trabalho, aqueles que estão debaixo de você, que tipo de postura Deus espera de você, ou como você lida com o seu chefe. A Bíblia tem respostas que nos guiam para lidar nas mais diversas dimensões da vida. A palavra de Deus não está ultrapassada, pelo contrário. Ideias humanas vão e vêm, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É por isso que o nosso último versículo termina dizendo que o temor, as ordenanças, a lei, os preceitos, os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo de mel. Ele está mostrando para nós o valor incomparável da palavra de Deus. Pense no seu sonho de consumo. Pense no valor financeiro mais alto imaginável. Pense na comida mais saborosa. Pense na viagem dos seus sonhos. Nada disso se compara ao valor e à satisfação que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. O salmista vai falar do ouro puro, do ouro que era o metal mais valioso que existia, e que depois de ser refinado, passar pelo forno, ele já estava sem nenhuma impureza, aquele ouro era extremamente valioso, e o salmista está dizendo: a palavra de Deus é mais valiosa do que o ouro, e ela é mais satisfatória do que o mel. Recorde-se que quando Israel está indo para a terra da promessa, uma das expressões que nós temos, é que a terra prometida era uma terra onde manava, onde fluía leite e mel. O mel era um alimento desejado, era um alimento que trazia satisfação, que as pessoas queriam. O texto está dizendo para nós: se você quer algo extremamente valioso, extremamente desejável e satisfatório, você encontra isso na palavra de Deus. E a pergunta que nós temos que nos fazer nessa noite é: será que há algo nas nossas vidas mais importante do que a palavra de Deus? Atrás do que nós temos corrido? Nós podemos estar correndo atrás do ouro, nós podemos estar correndo atrás de títulos, nós podemos estar correndo atrás de garantir o nosso futuro ou o futuro da nossa família. Mas o que esse texto está dizendo é: corra atrás da palavra de Deus, persiga ela, encha sua mente com as verdades das Escrituras, para que quando Satanás vier atirar os seus dardos mentirosos, você vai poder se proteger com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vai conseguir contra-atacar o inimigo com as verdades das Escrituras, porque a nossa luta não é contra sangue, né? Nem carne. A nossa luta
é contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. E nós não vencemos uma luta com o inimigo sobrenatural usando armas naturais. Nós precisamos da palavra sobrenatural de Deus para vencer a guerra espiritual em que nós nos encontramos. Você busca a palavra de Deus quando você precisa de orientação, direção. Eu lembro de uma situação na minha vida. Estava começando o seminário e eu estava numa crise. E tinha chegado no seminário, voltado ao final de semana de ministério. Encontrei o meu tio estava fazendo mestrado lá no Palavra da Vida naquela época. E eu estava com várias confusões na minha cabeça. E sentando com meu tio, ele falou assim: Tiago, qual foi a primeira pessoa que você procurou para lidar com essas confusões? Onde você foi procurar a resposta em primeiro lugar? E a minha resposta para o meu tio foi os meus pais. Eu liguei para eles e fui falar com eles. E muito amorosamente, meu tio falou assim: você foi procurar a primeira pessoa no lugar errado. Porque os seus pais podem te ajudar. Mas a primeira pessoa que pode te ajudar a lidar com os seus problemas e que revelou a sua palavra para nos dar luz, sabedoria, justiça, verdade, é o próprio Deus. Naquele momento eu aprendi que é nas Escrituras que eu vou encontrar a orientação de que eu preciso. Deus usa pais, sim, Deus usa pastores, Deus usa mestres para nos ensinarem as Escrituras. Mas eles vão sempre apontar para a palavra de Deus, sempre apontar para a Bíblia, porque nós dependemos acima de tudo daquilo que Deus nos revela nas Escrituras. E eu termino com a história de dois irmãos. John MacArthur conta a história desses dois irmãos no seu livro Nossa Suficiência em Cristo. O Homer Collier e o Langley Collier. Eles eram filhos de um famoso médico da cidade de Nova York. E esse médico, o Dr. Collier, morreu no começo do século XX. Depois que esse médico morreu, esses irmãos herdaram uma fortuna enorme. Eles estavam com a vida totalmente resolvida, porque o pai tinha muito dinheiro. Mas em vez deles viverem de acordo com essa herança riquíssima que eles tinham, eles decidiram fechar totalmente a sua casa e viver ali dentro sem sair daquele local. Eles colocaram uma série de cadeados nas portas da casa, fecharam as janelas com tábuas de madeira, e depois de alguns anos que se passaram, no dia 21 de março de 1947, a polícia recebe um telefonema anônimo indicando que algum homem deveria ter morrido naquela casa, porque o cheiro estava horrível vindo dali. A polícia tentou entrar pela porta da frente, não conseguiu de jeito nenhum. Teve que ir para o andar superior, entrar por uma das janelas, e ali um dos irmãos Collier estava deitado na cama com um jornal de 1920, isso já era 1947, abraçado com esse jornal, deitado naquela cama. Mas onde estava o outro irmão? E aí os policiais começaram a limpar aquela casa e descobriram que esses irmãos colecionavam sucatas e mais sucatas. Eram peças de carro, eram caixas de papelão, eram jornais antigos, e eles tinham uma verdadeira coleção de sucatas, a ponto dos policiais tirarem dali mais de 140 toneladas de lixo. Eles descobriram então outro irmão, caído debaixo de um monte de lixo, numa armadilha que ele tinha preparado, para que ninguém roubasse as próprias sucatas. Que fim triste! Esses dois irmãos, herdeiros de uma rica fortuna, tiveram. Eles não viveram de acordo com aquilo que eles tinham. E muitas vezes nós podemos viver de um modo diferente daquilo que nós temos em Cristo Jesus, daquilo que nós temos na palavra de Deus. E meu chamado para você nessa noite, chamado de Deus para você nessa noite, por meio do Salmo 19, é que você viva de acordo com a suficiência da palavra de Deus, desfrutando de tudo aquilo que ela tem para nos guiar, para nos dirigir e para nos tornar homens e mulheres perfeitos, perfeitamente capacitados para toda boa obra. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela suficiência das Escrituras, Pai, porque por meio delas nós encontramos aquilo que nós precisamos
para sermos homens e mulheres mais parecidos com Jesus, cheios do fruto de justiça, andando em discernimento da tua vontade, em santidade e em retidão. Ajuda-nos, Senhor, a valorizarmos a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a lembrarmos de que na tua palavra nós temos tudo o que precisamos para vivermos uma vida piedosa, para vivermos uma vida que traz glória para o teu nome, Pai. Temos o que precisamos para lidar com as questões mais complexas da nossa alma. E temos o que precisamos também para lidar na complexidade dos nossos relacionamentos, Pai. Ajuda-nos a nos voltarmos para Ti e nos deliciarmos com a Tua palavra, que é mais doce do que o mel, e a valorizarmos as Escrituras, que são mais preciosas do que o ouro puro. É o que oramos no nome de Jesus.